Meus irmãos, vamos para a segunda parte da nossa ministração, que fala sobre dízimo, né? É correto dar o dízimo? Então, eu gostaria de entrar nessa segunda parte na questão administrativa da igreja. Então, nós vamos entrar na questão administrativa. Ou seja, tem pessoas que pensam que o dinheiro que é arrecadado na igreja, ela vai toda para o pastor. Vai toda para a conta bancária dele, que é ele que administra, né? E uma igreja séria que se preza, não acontece isso, tá? Então, geralmente, quando uma igreja está começando, quando ela chega até 50 membros, ainda é o pastor que administra. Quando ele não tem ainda uma diretoria formada na igreja, porque por lei, toda a igreja tem que ter uma diretoria formada, tá? A igreja ela tem que ter presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, né? Primeiro secretário, segundo secretário, né? E um conselho fiscal, tá? As igrejas maiores é que tem conselho fiscal, porque envolve muito dinheiro, né? Então tem que ter esse conselho fiscal para fiscalizar, né? Esse conselho fiscal ele é feito por 3 pessoas. Então, 3 pessoas que são responsáveis por esse conselho fiscal, certo? Então, veja bem, o pastor ele tem que se preocupar apenas em pregar o evangelho e ter as estratégias para que a igreja cresça. Isso é responsabilidade dele, né? Quando a igreja ela é já estruturada, com diretoria, tá? Então, se a tua igreja ela tem mais de 50 membros e você não conhece a diretoria da sua igreja, a sua igreja pode ser que ela não é uma igreja séria, tá? Pode ser que realmente o dinheiro que está entrando está ficando com o pastor. Pode ser que aconteça, porque igreja é como uma família. Tem pessoas honestas, tem pessoas desonestas, tá? Existe pastores honestos, que a maioria 99% é. Pode ser que no meio de algum desses aí tenha algum que se perdeu, né? Tanto é que o tesoureiro de Jesus, ele era ladrão. Então, se o próprio tesoureiro de Jesus era ladrão, por que não um pastor? Então, pode acontecer, tá? Pode acontecer de existir, né? Mas, falando sobre a diretoria da igreja, ela tem primeiro secretário e segundo. Esses daí cuidam da parte ali escriturária da igreja, né? Todo documento que precisa ser feito, toda consulta, enfim, cadastro de membro. E uma outra coisa importante, a igreja séria tem cadastro de membros, tá? Porque através do cadastro de membros, se houver algum problema, se a pessoa é cadastrada como membro, tem a carteirinha e tem uma diretoria formada, ela pode votar em algumas coisas da igreja, em algumas situações da igreja, tá? Que é aberta para a diretoria, para votos. Por exemplo, vamos votar a diretoria, certo? Tesoureiro, secretário, tem igreja que faz votação, tem igreja que é nomeado pelo pastor, tá? Então, e tem outras coisas, por exemplo, excluir um membro da igreja, pode fazer uma votação na igreja para isso, né? Admitir um membro de outra igreja, admitir um pastor de outra igreja naquela igreja, pode haver votação. São várias coisas que a igreja pode participar. E se você é um membro efetivo da sua igreja, legalizado, com carteirinha, você pode chegar no tesoureiro da igreja: meu filho, eu quero saber o que está entrando, para onde está entrando o dinheiro, para onde está saindo o dinheiro, quanto está entrando. Ele é obrigado a te passar, porque você é um membro da igreja. Entendeu? Então, uma igreja legalizada, uma igreja formalizada, ela caminha juridicamente correto, certo? E, como eu havia dizendo, tem os secretários, né? Tem o tesoureiro. Esse é o cara que cuida do dinheiro da igreja. Ele tem o controle de entrada e saída, né? Ele sabe quem dizimou, quem ofertou, se no envelope estiver escrito. Ele sabe. Por exemplo, a Maria ofertou tanto, dizimou tanto.
Então ele tem um controle de entrada e saída de oferta, dízimo, tudo separadinho. Então, se bater uma fiscalização na igreja, que pode acontecer, muito provável de acontecer, se alguém denunciar, pode ter fiscalização. Então, ele tem tudo anotado. O cargo mais ingrato da diretoria é do tesoureiro. Só que o tesoureiro não abraça isso sozinho, tá? Então, o que pode acontecer? Ó? O dinheiro entrou num culto, certo? Esse dinheiro entrou, ele geralmente tem diácono na igreja, né? Os diáconos se reúnem, né? Ou um ou dois diáconos, mais o vice-tesoureiro e mais o tesoureiro. E eles contam o dinheiro de entrada. Contou, anota tudo, certo? Se é uma igreja que tem o envelope de dízimo com o nome, para a pessoa colocar o nome, aí ele fala, ó, fulano dizimou tanto, ciclano dizimou tanto. Ele dá todo o controle, né, do que entrou e do que saiu. Então, se um membro da igreja ele pedir informações, ele é obrigado a passar. Não é que ele vai passar se ele quiser, não. Ele é obrigado. Se é uma igreja legalizada, tá? Se é tudo legalizado, diretoria legalizada, tudo certinho, ele é obrigado a passar, tá? Independente do pastor concordar ou não, ele é obrigado a passar, tá? Isso é questão de transparência, tá? Vamos supor que o irmão da igreja ele quer ofertar um terreno para a igreja, ele quer doar esse terreno. Tem que o secretário fazer um termo de doação, certo? Para esse irmão fazer a doação, tá? Igreja séria, oferta acima de 10 mil, ela tem que entrar com um termo de doação, certo? Então, o secretário ele faz um termo de doação do valor, o terreno no valor tal, o carro no valor tal, o dinheiro no valor tal, ele faz tudo ali escrito, certo? Ele assina, o vice-tesoureiro assina. Aí entrega para a pessoa que vai fazer a doação ou que já fez a doação. Aí ele assina o termo de doação voluntária, entendeu? Para não ter problema futuro, né? Vamos supor que a pessoa ela doa um terreno para a igreja. Aí começa a construir a igreja, ela se arrepende. Ela sai da igreja por algum motivo, ela não quer mais ficar ali na igreja. Aí ela entra na justiça dizendo que ela foi coagida a dar o terreno. Aí tudo que construiu em cima perde, a igreja perde. Então é muito interessante fazer isso. A pessoa deu um carro para a igreja, ela se arrepende, ela quer pegar o carro de volta. É um negócio meio complicado, entendeu? Se a pessoa ela ofertou aquilo, o pastor tem que aceitar como uma oferta. O pastor pode devolver a oferta para ela? Tecnicamente não, entendeu? Então é necessário fazer tudo legalizado, entendeu? Tudo com um termo de doação para que a pessoa ela não tenha problema, não venha dar problema para a igreja, entendeu? Você já deve ter ouvido vários escândalos de várias igrejas. Por que a Igreja Universal ela já respondeu tantos processos? Porque o pastor realmente ele força a pessoa a dar a oferta, entendeu? E isso está errado. Isso tem que ser feito de maneira legal. Se a pessoa quer ofertar alguma coisa de mais valor, ela tem que fazer um termo de doação, certo? Outra coisa, a pessoa doou um carro para o pastor. O tesoureiro ele tem que vir, ele tem que fazer o termo de doação para o pastor, não para a igreja, se ele está doando para o pastor. Entendeu? Porque tem pessoas que gostam de ofertar no pastor. Então, se é isso, tem que ser feito um termo de doação para o pastor, não para a igreja. Entendeu? Então, essas coisas, quando elas são muito bem feitas, não tem problema. Não dá problema para ninguém. Né? E uma igreja séria, ela tem a sua diretoria formada e o pastor não coloca a mão no dinheiro. Se ele tem ajuda de custo ou salário, tem que ser estabelecido qual é o valor dessa ajuda de custo, né? Por que está dando essa oferta de custo? Por exemplo, oferta de custo de combustível, a igreja resolveu ajudar a pagar a luz da casa do pastor, ela resolveu pagar o aluguel do pastor, é uma ajuda de custo, certo?
para que ele sirva a Deus de uma forma melhor. Isso vai da diretoria aprovar. Então, tem que ser feita uma reunião extraordinária com a Assembleia da Igreja, certo? A Assembleia da Igreja vai convocar a Igreja, né, todos os que são membros da Igreja, para votar, né? Tá sendo pedido aqui que pague o aluguel do pastor, que dê tanto de combustível para o pastor, para poder fazer visita. Vocês concordam? Se 50% mais um concordar, já é feito. Então, é assim que funciona uma igreja séria, né? É assim que funciona uma igreja séria. Uma igreja séria, ela tem um estatuto, certo? Então, é muito importante você que vai começar a frequentar uma igreja, conhecer o estatuto da sua igreja. Porque dependendo do que você fizer, você pode ser excluído da igreja. Entendeu? E se você analisar o estatuto, você não gostar do que você vê lá, você não entra. Entendeu? Porque tem igreja que é muito bonitinha por fora. Mas quando você vai analisar o estatuto dela, ela tem um monte de coisa ruim. Entendeu? Tem um monte de coisa ruim. Então é importante você conhecer os estatutos da igreja. Tá? Pega a igreja que você quer frequentar, a igreja que você quer conhecer. Se uma igreja ela não tem um estatuto, irmão, sai fora. Principalmente igreja grande, tá? Tem várias igrejas grandes aí que não tem estatuto, não tem diretoria formada, não tem nada, entendeu? Então, o dinheiro ele fica livre para quem quiser, tá ali, entendeu? Não tem uma forma de contenção, né, para inibir roubo. Entendeu? Porque pode existir um tesoureiro ladrão? Pode. Pode existir um pastor ladrão? Sim, pode existir. Entendeu? Por isso que é importante, quando você for entrar numa igreja, analise o estatuto da igreja. Então, o estatuto da igreja fala tudo sobre a igreja. Fala sobre as crenças, o que ela acredita, entendeu? Fala sobre como é remunerado o pastor, os seus agregados, os seus obreiros, se é que tem obreiro que ganha, né? Entendeu? Em tempo integral ou recebe ajuda de custo, entendeu? Então é importante você conhecer. Então, existe igreja séria, né? Mas existe seriedade por parte das pessoas que frequentam de querer saber como é que funciona? Ou de querer legalizar a igreja, de chegar no pastor, pastor, a nossa igreja ela não está legalizada, nós precisamos legalizar. Nós precisamos colocar o pingo nos is. Precisamos ter um estatuto, precisamos ter uma diretoria formada para a gente tomar decisão junto das coisas. Então, os assuntos mais importantes da igreja, elas têm que ser tratadas numa diretoria. Por exemplo, a igreja quer comprar um terreno, o terreno é parcelado, tem que colocar isso para a igreja, de forma, na diretoria, né, a diretoria formada, consolidada. Olha, gente, o que nós vamos fazer? Vamos comprar ou não vamos comprar? Vamos fazer a votação. Entendeu? Por quê? Se der alguma coisa errada, não vai só nas costas do pastor. Entendeu? A igreja decidiu. Então não foi o pastor que decidiu, foi a igreja. Talvez aquilo que foi colocado pelo pastor. Mas a decisão foi conjunta. Entende? Então, é necessário se ter uma igreja legalizada. Essas igrejinhas de fundo de quintal, ela é muito boa. No começo, igrejinha pequena, está começando. Mas tem que começar com uma mentalidade de formalização, entendeu? De ser uma igreja forte, entendeu? Na sua crença, nos seus ensinamentos, seriedade naquilo que está fazendo, ok? Então, é importante ter tudo legalizado, ok? Então, eu fico aqui com essa segunda parte, que é uma coisa muito interessante para quem não conhece, né? E saber como que funciona, tá? Às vezes tem igrejas por aí muito grandes, igrejas, né, que tem até programa de televisão, que não tem uma diretoria formada. Você não sabe quem são os diretores da igreja. Você não sabe qual é o estatuto. Então é interessante você saber, você conhecer que para uma igreja estar com a porta aberta, é obrigatório ter isso. Entendeu? Então fica aí a dica, tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história, né? Espero que eu tenha ajudado nessa questão, né?
e é só um bate-papo, é só para você conhecer um pouco mais a respeito da igreja. Um abraço, fica com Deus.